No final de 2022, o governo perguntou para nós, eu, você, qualquer cidadão comum, o que nós achávamos sobre imunizar bebês de 6 meses até crianças de 5 anos contra a Covid-19. Eu tenho uma bebê de 2 anos e para mim isso é um assunto extremamente relevante. Assim como eu, claro, tem milhões de outras mães, pais, avós, tios no Brasil que se interessam por esse tema. Mas, curiosamente, apenas 427 pessoas deram a sua opinião para o governo. Por sorte, o governo foi a favor dessa inclusão e agora as crianças vão passar a receber a vacinação contra a Covid. Mas e se o governo tivesse sido o contrário? E aí você vai me perguntar, mas como assim, dar a minha opinião? Ninguém, né? O ministro da Saúde não me ligou para perguntar o que eu achava desse tema. Não, ele não ligou, mas existe uma forma muito mais fácil de você poder opinar sobre esse assunto. Então hoje eu vim aqui te contar que existe uma ferramenta chamada consulta pública, que nada mais é do que um formulário na internet, que sempre antes do governo tomar qualquer decisão relacionada a alguma de suas áreas de administração, no caso eu dei aqui um exemplo da área da saúde, eles abrem esse formulário online para saber a opinião da população sobre o tema que eles estão avaliando. E antes de tomar a decisão final, a nossa opinião é levada em conta. Então é muito importante que qualquer um de nós saiba disso, porque essas decisões afetam o nosso dia a dia e é mais que justo que a gente participe delas, né? Bom, então eu te falei aqui que sempre antes de tomar alguma decisão importante, o governo pergunta a nossa opinião e isso é feito por meio de um formulário online chamado de consulta pública. Vou dar aqui um exemplo na área da saúde de consultas públicas da Conitec, que é quem avalia exames, procedimentos, medicamentos que o SUS vai oferecer ou não para a população. Então, é muito simples dar a nossa opinião, a gente entra nessa plataforma que se chama Participa Mais Brasil, é uma plataforma do governo. A gente vem aqui no menu, clica em Opine Aqui, e aí vão abrir todas as consultas públicas que estão disponíveis. Aqui, quando eu digito Conitec para saber as consultas públicas da área da saúde sobre a incorporação, né, de medicamentos, exames, etc., aparecem uma série de consultas públicas. Várias já estão encerradas e tem aqui algumas que estão ativas. Geralmente, quando é uma consulta pública técnico-científico, é porque é uma opinião mais técnica e aí os profissionais da saúde que acabam respondendo. Quando é uma consulta pública de opinião, para nós, população, é uma consulta pública mais simples. Então, aqui tem uma, nesse momento, que está aberta. Eu vou clicar nela para mostrar o que é uma consulta pública na prática. Então, olha, o governo está avaliando a ampliação de uso do procedimento de dosagem de peptídeos natriuréticos tipo B. É uma coisa bem específica. Eu, particularmente, aqui não sei nem do que se trata. Então, se eu quiser saber do que se trata para poder dar a minha opinião como cidadã brasileira, eu venho aqui em relatório para a sociedade. Aí, olha, aqui eu já estou entendendo que esses peptídeos natriuréticos tipo B, eles são oferecidos nesse caso, né? A Conitec está avaliando oferecer isso para pacientes de 18 a 44 anos com insuficiência cardíaca. Então, aqui eu já entendi um pouco mais sobre o que se trata. E aí eu posso ler, né, o que é insuficiência cardíaca, o que é esse procedimento analisado. Então, ele é um teste diagnóstico. Então, olha, provavelmente é um exame que vai identificar se o paciente ele tem ou não tem, né, essa insuficiência cardíaca. A Conitec recomendou inicialmente a ampliação de uso, então ela recomendou esse procedimento. A Conitec entendeu que ele é importante, mas às vezes a Conitec entende que não. E muitas vezes ele é importante para nós, e aí, de novo, por isso que é muito importante a gente dar a nossa opinião, né? Nem sempre os tomadores de decisão conhecem a realidade lá na ponta, né? Nem sempre eles sabem para aquele grupo de pacientes o que é importante ou não. Então, aqui, ok, eu já entendi sobre o que se trata essa consulta pública, e aí eu posso dar a minha opinião, né? Então, eu desço um pouquinho, e aí, para registrar a minha opinião, eu coloco os meus dados pessoais, então, data de nascimento, a região onde eu moro, meu estado, meu município, se eu desejo contribuir como uma organização da sociedade civil, como paciente, como familiar, amigo ou cuidador de paciente, profissional da saúde, porque apesar de ter aquele outro formulário técnico-científico, às vezes o profissional ele não quer dar uma opinião científica, ele quer dar uma opinião de experiência, né, da vivência dele do dia a dia, então ele pode vir aqui na consulta pública de opinião, pode ser um interessado no tema, que às vezes, né, não tem diretamente uma ligação com aquela doença ou com aquele tratamento ou exame que está sendo avaliado, mas
quer dar uma opinião como cidadão, né, que pode ou não vir a precisar dessa tecnologia que está sendo avaliada no futuro, uma empresa, a empresa fabricante da tecnologia. Aí aqui, se eu estiver contribuindo como uma entidade, eu coloco o CNPJ, se for como pessoa física, eu deixo em branco. Seleciono o meu sexo, a minha cor ou etnia, coloco como que eu fiquei sabendo da consulta pública e aí aqui a gente começa a contribuição de fato. Então, qual a minha opinião sobre a incorporação do medicamento, do procedimento, né? Nesse caso é esse exame para detectar insuficiência cardíaca. Eu acho que o SUS deve oferecer, né? Eu acho que ele deve ser incorporado no SUS. Não, eu não acho, ou não tenho opinião formada. E aí eu explico o porquê dessa minha opinião, né? Se eu acho ou não que ele deve ser oferecido pelo SUS aos brasileiros. E aí eu coloco se eu já tive alguma experiência com esse produto, esse exame, né? Então, às vezes, eu já fiz esse exame pelo meu plano de saúde, ou eu paguei de forma particular por esse exame. E aí eu coloco se eu já tive experiência ou não, e não tem nenhum problema não ter tido nenhuma experiência. Se eu já tive alguma experiência, eu coloco, né, qual foi essa experiência, qual foi o exame. Nesse caso, é aquele exame de peptídeos. E aí, quais são os resultados positivos que eu identifiquei a partir dessa experiência? Quais os resultados negativos e as dificuldades que eu percebi quando eu realizei esse exame? Se eu não tiver nenhuma experiência, eu deixo em branco esses campos. E aí aqui, eu já tive alguma outra experiência com algum exame que tem esse mesmo objetivo de detectar essa insuficiência cardíaca, e aí, se sim, né, eu coloco como, se foi como paciente, como cuidador, como profissional da saúde ou não, e aí a mesma coisa. Qual foi o exame, quais foram os resultados positivos que eu identifiquei, quais foram os resultados negativos. Se eu tiver algum documento que embase essa opinião que eu estou dando aqui na consulta pública, eu posso anexá-lo, e aí depois eu clico em enviar para que o governo possa avaliar, ter acesso à minha opinião sobre esse tema que ele está avaliando. Muito importante, para poder dar a minha opinião, eu tenho que estar logada no portal Participa Mais Brasil, e para isso eu preciso entrar com o meu login no gov.br. Então, de novo, é extremamente importante participar de uma consulta pública, é muito simples, vocês viram aqui, é um formulário fácil de entender, fácil de preencher, e aí você vai garantir que a sua opinião, a sua voz vai ser ouvida pelo governo em relação a este tema, que nesse caso é esse exame para insuficiência cardíaca que está sendo avaliado, mas inúmeros exames, medicamentos, procedimentos são avaliados com frequência pela Conitec, e a nossa opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante para garantir que, de fato, o SUS vai oferecer o que nós, cidadãos, o que nós, população brasileira, precisamos.